Então, vamos para a nossa primeira mesa. O nome da mesa é Fala que eu te escuto, mas poderia ser Como dialogar em tempos brutos. Eu vou dar uma enrolada porque, pelo visto, elas não estão aqui, mas elas estão descendo. Eu vou falar um pouco de quem vai estar aqui comigo. A arquiteta e urbanista Joyce Berti, a minha amiga, comunicadora e socióloga Nathalie Neri, fundadora do canal Afros e Afins, do YouTube, produtora, criadora também de um documentário maravilhoso, que eu recomendo para todo mundo, que está disponível no YouTube, sobre cabelo da mulher negra. É lindo, emocionante, comovente. Elas estão chegando aqui, eu acho. E Letícia Lima, apresentadora e comediante. Pode ir chegando e subindo. Joyce, Nathalie, Letícia. O nome do documentário da Nathalie é Negritudes Brasileiras, tá? Por favor, assistam. É muito, muito, muito bonito. Esse é seu. Obrigada. Boa tarde. Olha, eu queria começar dizendo que eu sou um erro de escalação para essa mesa aqui, porque o certo mesmo seria o monge Daniel. Eu estou querendo colocar fogo nos racistas, fogo nos fascistas, eu não estou calma, eu deveria ficar no cantinho meditando ali. Mas eu estou aqui, me escalaram, eu vim. Então a gente vai falar como dialogar em tempos brutos. É possível dialogar? Eu tenho 3 mentes brilhantes aqui que vão me ajudar nessa aventura, porque eu de verdade não estou conseguindo. Eu estou dando voadoras no Twitter, voadoras no Instagram. Está bem difícil. Então eu quero saber... Pode, por favor. Não, desculpa, é porque eu devia ter chegado antes, até o monge depois, se puder me atender, porque eu também estou um pouco... Estou precisando dar uma acalmada, porque eu também não estou conseguindo dialogar muito, não. Então eu também estou errada de estar aqui, mas talvez seja um processo de cura, quer dizer... Uma terapia, talvez eu aprenda... Eu vou aprender coisas, mas talvez eu aprenda a dialogar melhor com quem pensa diferente de mim. Joyce, é possível dialogar? Tem um segredo? Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Bom, primeiramente, boa tarde a todo mundo. Obrigada à Casa TPM pelo convite, Mili, minhas companheiras aqui de mesa. Gostei dessa coisa da cura coletiva, eu sou a favor. Eu acho que dialogar com o diferente é completamente possível, muito possível. Mas eu acho que o que está acontecendo nesse momento no Brasil é que não é exatamente uma diferença, né? É uma teimosia da parte de algumas pessoas em reconhecer que, de repente, o seu lado pode não ser tão correto quanto se pensa, né? Porque quando a gente fala em diferença, assim, eu gosto da roupa verde e a Letícia do rosa. Isso é pensar diferente. Agora, quando eu digo assim, eu sou uma mulher negra e sofro a opressão do racismo e do machismo atuando na minha vida, e aí a Letícia fala assim, isso é mimimi. Aí já não é exatamente diferença, porque tem impactos na minha vida que são muito graves, que levam à morte, inclusive, que limitam as possibilidades de viver e de existir. Então, não dá para alguém chegar e falar, não, mas é bobagem, isso não existe e tal, né? Então, eu acho que, primeiramente, a gente tem que estabelecer essa diferença entre o que significa ser diferente, dialogar com o diferente, que isso é perfeitamente possível e é um exercício de crescimento pessoal muito importante, e de discutir com pessoas muito teimosas, que não se tocam, de que elas não vivem sozinhas no mundo e que a vivência dos outros é importante de ser respeitada e ouvida. Quer falar alguma coisa sobre isso? Achei que você ia falar. Nesse momento, me contempla. Porque é precisamente a minha dúvida. Porque é óbvio que eu acho, por exemplo, eu sou a favor de um mercado altamente regulador sobre a economia, mas eu conseguiria sentar com alguém que me dissesse, não, eu sou a favor de um mercado que não regule tanto a economia. Eu gosto de táxi, você gosta de Uber. Eu acho que essas são opiniões diferentes. Mas como me colocar quando a opinião que vem ao meu encontro é homofóbica, por exemplo? Como me colocar quando a opinião que vem ao meu encontro ela é racista? Porque o que eu estou vendo, e eu posso estar errada, mas é o que eu sinto, é que quando alguém dá uma opinião antirracista, vem alguém e fala, agora a gente precisa ouvir o outro lado. O outro lado é o racismo, o outro lado é um crime. Tá certo? Como fazer, Nathalie, a partir desse ponto?
Eu acho que as pessoas, elas têm um sentimento de que é como se fosse uma disputa de torcida, né? Não é sobre as vidas que nós estamos defendendo, não é sobre a nossa existência, sobre as nossas realidades, é sobre quem está certo e está errado, e ouvir os dois lados como se esses dois lados fossem completamente imparciais, como se eles não significassem uma violência absurda e total contra determinados grupos, e não, ele deve ser ouvido porque, afinal, fazer debate é isso, né? Fazer debate é você ouvir o que o outro tem a dizer, por mais que isso que esse outro tem a dizer venha ferir completamente a tua existência. Isso que é difícil aguentar, né, na hora que você está ouvindo. Aí como você se coloca? Dentro disso a gente tem uma discussão muito comum, né? A gente critica muito as nossas bolhas, né? Nós estamos o tempo inteiro nas nossas bolhas, porque antes a gente apontava a bolha do outro. Você, pessoa que tem posicionamentos mais à direita, você está na sua bolha porque você não enxerga quais são as outras opressões e o que outras pessoas fora do seu meio e da sua classe social vivem. Mas a gente também tem levantado recentemente essa discussão das bolhas no nosso meio, né? Nós também vemos em uma grande bolha desconstruída, uma grande bolha. Se o Brasil fosse o meu feed no Instagram, ou se o Brasil fosse o meu feed no Facebook, que eu nem uso mais, mas se fosse anteriormente, seria um país maravilhoso, né? As pessoas aceitariam as diferenças, seria diverso, seria plural, a gente conseguiria levar diálogos. Só que as pessoas começaram a apontar, nós também temos que sair das bolhas. Nós também temos que sair das bolhas. E aí eu fiquei pensando, caramba, mas durante a vida inteira eu tive que ouvir pessoas falando contra a minha existência, a existência de várias outras pessoas próximas de mim ou como eu. E agora que eu finalmente encontrei grupos em que eu possa me alinhar, em que eu possa me afirmar e que eu entenda que a nossa força é muito maior do que me fizeram acreditar que eu tinha, como agora eu tenho que sair da minha bolha e me abrir a conversar com pessoas que durante a minha vida inteira foram absolutamente violentas e fizeram com que eu pensasse que eu sou muito menos do que eu sou, né? Obviamente, aí é uma linha muito tênue. Para mim, né, a gente pode, acho que estar na nossa bolha desconstruída é um espaço seguro que a gente precisa, porque senão a gente surta, porque senão a gente não aguenta. Só em 2018 eu tive 3 amigos que se suicidaram e isso me dá muita dor, isso me fez pensar em muita coisa, porque as pessoas foram levadas à morte. Elas tiraram as próprias vidas porque não aguentaram lidar com isso. E eram pessoas que estavam ativamente na militância e não tinham esse espaço de proteção, essa rede, esse espaço seguro para se cuidarem. Então, o quanto falar com o outro também é rico? E quanto pode nos ajudar? Será que eu quero ficar me colocando o tempo inteiro de frente nessa briga, nesse fogo cruzado, não entendendo que o que o outro tem a falar sobre mim é muito mais violento e perigoso do que o que eu tenho a falar sobre ele, sabe? Quando eu falo sobre ele, eu falo sobre a defesa da minha vida. Quando ele fala contra isso, ele fala contra a minha vida. A gente não fala contra a vida dele. Eu não falo contra a vida de quem votou no Bolsonaro. Eu não falo contra a vida de burgueses, brancos, brasileiros, héteros, cisgênero. Eu não falo eu quero a morte de todos. Não é esse o meu discurso. Mas o discurso inverso eu quero a morte de preto, eu quero a morte de bandido. Então, falar com essa diferença, quando essa diferença é política, não é igual, não é imparcial, não é um peso e uma medida, né? As coisas são diferentes e desequilibradas, e dentro disso é a gente entender o quanto a gente pode se colocar e o quanto a gente não pode, porque às vezes a gente simplesmente não pode. Letícia, é uma coisa que está te afetando pessoalmente? A gente estava conversando lá em cima, você falou que você é mais de confronto, mais ou menos como eu. Como isso pega? Pois é, eu me peguei odiando o hater. Então, eu vou lá no hater, eu odeio ele e jogo palavras de ódio no hater. Porque ele, né, ele muitas vezes vem ou na rede social, enfim, só para ofender, ele não quer nem dialogar. Porque quando você falou a sua primeira fala sobre o dialogar, e aí a gente tem a nossa opinião e o outro precisa ter a dele. Porque, na verdade, a tentativa é que a gente escute o outro, até entenda por que ele pensa assim. Para a gente tentar falar, tá, mas olha só, a tentativa no fundinho é essa, né? A gente vai lá com bom coração, pensando que isso vai acontecer e que eu vou conseguir, de alguma maneira, mudar aquela pessoa ou começar algum tipo de mudança. Eu acho que a gente tem que continuar fazendo isso, tá? Mas eu realmente fico muito brava. Então, eu não consigo muito chegar nesse lugar. Quando eu me deparo com alguma situação que é político, atinge diretamente a vida de outra pessoa,
falar sobre o racismo, por exemplo, nem é meu lugar de fala, mas isso é tão violento que a sensação que dá é que não tem como começar um diálogo. Porque a pessoa já... parte do princípio, às vezes, que a pessoa não quer mudar de opinião. Ela só quer ofender, ela quer atingir, e ela, na verdade, não quer mudar de opinião. E a gente, quando tenta dialogar, eu penso, o que eu posso aprender com isso? Tá tudo cagado aí, tá tudo errado, mas deve ter alguma coisa aí que eu vou extrair que vai ser bom. E a maioria das vezes do outro lado não. E aí eu viro você. Aí eu odeio o hater. Então, eu concordo com você. Mas a história da humanidade está repleta de exemplos de pessoas que pegaram esses haters e conseguiram transformar, pelo menos, a sociedade delas, em volta delas. O Nelson Mandela, por exemplo. Martin Luther King. São exemplos. Eu não nasci para isso, tá? O meu é voadora mesmo, eu estou tentando melhorar. Mas, recentemente, Nathalie e eu tivemos na África do Sul. E a história do Mandela, eu ficava olhando, eu falava, gente, eu já teria dado uma voadora aqui. E ele conseguiu, ele uniu uma nação. Esse ano, 2019, a África do Sul completa 25 anos de democracia. É uma república que as primeiras frases da Constituição dizem não racista e não sexista. Está escrito e palavras importam. Então, quando a gente fala aqui, a gente falou muito nisso ontem, assim, o homem branco hétero, né? Que é quem simboliza a opressão. Mais do que um sujeito, a gente está falando de um estado de espírito. Um estado de espírito que carrega palavras como opressão, colonização, abuso, exploração. E um estado de espírito que não precisa nem ser homem, nem ser branco, nem ser hétero. Um estado de espírito que pode visitar todos e todas nós, né? Então, vou jogar para a Joyce essa bola, assim, a partir dessas histórias de pessoas tão maiores do que a gente pode imaginar que um ser humano consiga ser, como a gente pode trazer para a gente? Como a gente pode sentar na frente de no meu caso, um homofóbico, e a partir daí estabelecer um diálogo? Porque as pessoas se transformam. E a gente está falando de estruturas de poder que podem estar em todos nós, né? A gente vê histórias de transformação. Um carcereiro do Nelson Mandela escreveu um livro inteiro sobre isso. Um homem branco, que foi absolutamente transformado, está vivo até hoje, fazendo palestra e dizendo como um ser humano, Mandela, fez a vida dele mudar completamente. Olha, eu acho o seguinte, primeiro de tudo, né? Existem pessoas que saem da curva da humanidade e são, né, mais elevadas ou elevadas num nível que as outras não conseguem atingir. No caso do Mandela, ele passou por uma situação onde ele não tinha muita opção. Ou ele ficava sereno e enfrentava aquela situação de uma maneira serena, ou então ele ia morrer até por conta do estado emocional que ele poderia, enfim, se acirrar ali e tal, né? Então, assim, eu não gosto muito de comparar ou de uniformizar ou de achar que todo mundo consegue ser um Nelson Mandela. Não tem condições, né? E ele estava numa condição ali over, assim, tipo, no ápice, né, da opressão e tudo mais. Agora, eu acho que eu insisto que a gente precisa entender que hater é uma coisa, ignorante é outra. Ignorância é uma condição humana. A gente é sempre ignorante em alguma coisa, em algum assunto, em alguma experiência. Ontem, por exemplo, eu estava vendo no canal Viva, por toda a minha vida, do Raul Seixas, né? Sou fã do Raul e tal, e faz 30 anos que ele morreu, 20 e poucos anos que ele morreu, 30, enfim. E aí, pela primeira vez, eu tive um insight com a música Rock das Aranhas, por exemplo. Eu não sou uma mulher lésbica, eu não parto dessa vivência, mas aquilo me impactou, porque eu sempre cantei aquela música de uma maneira ignorante. Eu nunca parei para pensar que as mulheres lésbicas, que aquela música é um culto, um estupro corretivo, por exemplo, que acomete a vida de diversas mulheres lésbicas. E ali eu tive um clique, um insight. Agora, por quê? Porque eu cheguei num ponto da minha vida em que eu estudei muito, eu pesquisei muito, eu convivi com pessoas, eu ouvi diversas demandas. E aí o Raul Seixas era um ignorante nessa questão LGBT. Mas ele não era um hater.
Assim como eu também nunca fui uma hater. Eu nunca olhei para uma pessoa e defini essa pessoa porque ela tem um relacionamento com outra que é do mesmo sexo. Eu nunca defini uma pessoa por ela fazer isso ou aquilo. Eu sempre vi aquilo com uma certa, tipo, é isso, é a vida e tal, as diferenças existem. Então, existe uma diferença entre o ignorante e o hater. Porque o hater não quer diálogo, é como elas estão falando, o hater ele quer ir para cima. E é muito difícil você conseguir mudar. Até hoje no mundo a gente tem pessoas que são devotas da Ku Klux Klan. Até hoje a gente tem no mundo pessoas que não entendem que a escravidão foi um dos períodos mais tenebrosos. As pessoas falam muito na ditadura militar. Foi horrorosa? Foi. Só que ela já foi um remanescente do período escravocrata. Todas as torturas que se praticavam na época da ditadura militar, elas vêm do período escravocrata. Os negros africanos eram torturados, eram explorados, enfim, era muito mais profundo. E aí, assim, se você não resolve uma questão histórica, ela vai ciclicamente voltando de alguma forma. Então, tem pessoas que veem a ditadura militar como algo aterrorizante, mas não conseguem entender que, por exemplo, a escravidão era, tipo, mais do que isso, porque foi 4 séculos, enfim. Então, existe essa diferença. O hater, ele não quer, ele quer desistir. É uma luta política. O hater é um posicionamento político hoje em dia. Então, ele quer o quê? Desestruturar você através do emocional. Então, eu acho que para você cuidar da sua sanidade, você não tem nem que conversar. Eu vou conversar com uma mulher que diz para mim assim, olha, na minha família, eu sou branca, mas na minha família existem vários negros, eu trato eles muito bem. Eu consigo conversar com essa mulher e mostrar para ela que o racismo é uma opressão estrutural, que significa que a nossa sociedade foi construída dentro dessa mentalidade. Eu vou explicando isso para ela e eu sei que em algum momento ela vai ter um estalo, como eu já vi, por exemplo, eu já discuti com pessoas, negras inclusive, que eram contra cotas raciais. E aí eu fiquei ali conversando, dialogando dias e dias, porque também essa mudança de pensamento, ela é processual, ela não é imediata, né? Eu fiquei ali conversando, aí, pumba, um dia a pessoa virou para mim e falou assim, poxa, eu nunca tinha pensado por esse lado. Em algum momento eu peguei ali, puxei o fio da meada daquela pessoa e consegui fazer com que ela refletisse, né? Aí, isso é uma situação. Era uma pessoa que tinha uma ignorância a respeito de alguns assuntos e tal. Ou um certo egoísmo, porque parte de uma vivência individual e quer pautar o coletivo. Isso também é uma coisa egoísta, uma coisa tola, infantil, que a gente pode muitas vezes praticar e tal. Agora, com hater, eu não quero nem conversa. Falo, ó, fica aí, que eu fico aqui. E aí eu vou fazer o trabalho de peregrinar pelo mundo, pelos espaços onde eu conseguir, para dialogar com pessoas que são diferentes ou que não entendem ainda algumas coisas e pautar aquilo que eu preciso para que essas pessoas, né, tipo plantar uma semente, jogar uma semente ali, ó, aquele ali, ele precisa entender que racismo não é uma questão moral, de sentimento de raiva da pessoa negra, ele precisa entender que tem algo muito maior e tal. Então eu vou lá plantar uma provocação. Aí a pessoa aponta. Eu faço muito isso, por exemplo, no Instagram, nos meus textos. Tem muita gente que me manda mensagem falando assim, nossa, você faz a gente pensar uma coisa que a gente nunca na vida parou para pensar. E eu me sinto muito gratificada por estar ouvindo isso. Agora, de vez em quando, cai lá uns bolsominions, neguinha suja, fica falando besteira, o Lula vai estar preso, né? Falando essas bobagens, eu vou lá e bloqueio, porque eu realmente não sou o Mandela e não sou obrigada. Porque as pessoas estão dispostas a dialogar com você, porque tem isso também, né? Quem está disposto, ele pode ter uma ignorância, como todos nós temos, mas ele está disposto, foi lá no teu texto, leu, discorda com um monte de coisa, mas está lá falando com você. Eu falo assim, não tem nada a ver com o que você está falando. Aí dali a 2, 3 dias, poxa, realmente, né? Eu vou lá copiar, vou dar Ctrl+C, Ctrl+V nos seus textos para falar com as pessoas. Porque a minha dificuldade eu acho ok que não consigo dialogar com o hater só no diálogo, mas é aí que eu queria chegar. Como é que faz alguém aqui, gente? Eu queria perguntar para a Nathalie, porque a Nathalie interage com essas pessoas também, né? Felizmente. Você já viveu alguma história de alguém que começou te agredindo e depois pediu desculpas? Já aconteceu, né? Porque eu trabalho com a internet, produzo conteúdo, então ou é
gerenciar essas crises ou ir embora, pegar minha câmerazinha, botar embaixo do braço e fazer outra coisa, né? Mas antes disso, eu só queria dar continuidade a uma coisa que a Joyce falou, que é justamente, né? Esse hater, ele sabe exatamente como te desestruturar no emocional, como te quebrar, ele sabe exatamente o que falar para te tirar do seu centro. E um fenômeno muito curioso acontece lá em casa. Isso me fez refletir sobre muita coisa. Meu namorado é um homem trans e ele se pega lendo muito feminismo radical. E aí outras pessoas trans ficam muito chocadas e falam: como é que você lê feminismo radical? Essas pessoas estão escrevendo contra a sua existência. E literalmente existem livros e as pessoas podem falar: ah, mas não é, o feminismo radical não é só TERF, não é só contra pessoas trans. Mas ele estava lendo um livro chamado O Império Transsexual, que falava justamente como era um império, uma grande coisa, conspiração para que pessoas trans dominassem o mundo. Enfim, e ele se propõe a ler esses textos, ele compra esses textos lá fora, ele... minuciosamente ele vai separando, lendo, questionando cada argumento, cada parágrafo e compartilha isso com as pessoas. E às vezes eu tô parada e ele me lê alguma coisa e é tipo absolutamente violento e eu fico assim: como é que você tá lendo isso? Essas pessoas estão destruindo o que você é, o que você significa, todas as suas lutas. Como é que você tem estômago? Eu perguntava: como é que você tem estômago para ler tudo isso? E aí a gente começou a perceber: é porque eu quero estudar, é porque eu quero isso. E aí eu fui começando a entender que quando ele postava as coisas no Instagram dele sobre esses diálogos e essas leituras, questionando na maior parte da vez o que essas mulheres, o que essa literatura radical estava escrevendo sobre pessoas trans, isso era gatilho para muitas outras pessoas trans que estavam lendo. Falei: olha só, o emocional. Ele é um cara trans, mas um cara trans branco, com uma passabilidade, ele mesmo levanta todos esses privilégios, que cuida da saúde mental, física, que fez faculdade, que passou por leituras e que hoje em dia é super pleno e faz meditação. Ele tem estrutura emocional para se abrir ao diálogo. Ele consegue abrir um livro que fala contra a existência dele e, de modo distanciado, entender que não é sobre ele, de entender de onde aquilo está vindo. Questionei, ok, fechei, próximo livro. E de modo que outras pessoas que o acompanham não só não têm essa estrutura emocional, como são diretamente afetadas quando ele faz esse tipo de apontamento. E aí isso mostra também, né? Quem quer se abrir ao diálogo é quem pode se abrir a esse diálogo. Nem todo mundo vai estar no mesmo nível de força e não consciência, mas de força, né? Porque vamos supor, uma pessoa que tem determinados... Vou voltar para não me perder. Teve uma época que eu comecei a viajar e a galera estava falando muito, foi 2017, 2018, sobre gentle activism, o ativismo gentil. Ativismo gentil, free hugs, vamos abraçar, vamos o amor transforma. E esse discurso está chegando muito aqui, o amor transforma, abraços grátis, vamos conversar, vamos nos abrir ao diálogo. Em uma época que o diálogo morreu, né, realmente... pensar em novas alternativas é ok. Se a gente pensar que a minha mãe, a minha avó, minha tia votou no Bolsonaro, realmente eu tenho que mudar a forma como eu dialogo com essas pessoas e não pode ser Bolsonaro, lixo! Tem que ser mãe, calma aí. Só que isso serve a um determinado tipo de pessoa, né? A um determinado tipo de pessoa que talvez não esteja tão motivado pela raiva, pela indignação, pela frustração, porque existem pessoas, isso não é um nível maior ou menor, mas que mobilizam as emoções, porque lidam com a realidade de uma forma muito mais violenta, que não necessariamente pode ser comparado. Eu lembro que uma época as pessoas falaram: nossa, Nathalie, que bacana, né? Você fala assim, tão calma, e fulana de tal grita, fulana de tal fica nervosa. É claro que eu falo calma. Eu estou na internet, acostumada a falar com várias pessoas, eu estou dentro do ambiente universitário, eu passei por vários processos. Aquela mulher que fala gritando, ela passa por violências que eu não passo por conta dos privilégios que eu tenho. Aquela mulher, ela não está num ambiente seguro como o meu, atrás da internet. Ela está lá, falando com as pessoas, olho no olho. É óbvio que para ela vai ser diferente. É óbvio que eu vou poder viver isso e desligar o meu computador e sair. Não sempre, né? Ainda mais agora, mas quando eu respondi essa pergunta. E era muito colocando
numa hierarquia. Ah, você que grita, você que não tem esse gentle activist, você é baixo, você está um nível não evoluído ainda de militância, né? E o nível evoluído de militância é sentar. Então, vamos conversar racista. Racista, eu tenho algo a te falar e mostrar o PowerPoint, as informações. E não, né? Isso é algo que você precisa de uma estrutura para conseguir fazer. E no Brasil, em que a gente lida hoje com racismo, com homofobia, com todos os tipos de violências possíveis, é até um privilégio você ter essa estrutura. Hoje, eu estou a louca das terapias holísticas. Eu vou na aromaterapia, yoga, pedras quentes, alinhamento de chakras. Tudo para quê? Para conseguir me manter na internet. Então, é óbvio que quando estoura uma bomba, calma aí, galera. Agora eu consigo. Se estourou uma bomba e eu tô meio fodida, desculpa, galera, vai alguém aí com força, porque eu tô ali chorando. Porque às vezes a gente tá ali no canto chorando, né? Então, eu acho que... E aí sempre fica, porque gentle activism é a melhor coisa. Porque esse ativismo de guerrilha não vai construir nada. Não, é isso. Uma romantização, né? As pessoas romantizam demais, assim. E eu acho que também tem uma questão. A questão dos ataques. Né? Crítica é diferente de ataque. Hater não critica, ataca. Né? Porque para criticar, eu preciso ter um argumento para fazer, enfim, um contraponto que você está falando. Eu posso dizer assim, olha, Nathalie, de acordo com a experiência de tal teórico, ou com a minha vivência morando não sei aonde, né? Não é bem assim, né? O Gentle Active é maravilhoso e tal, né? Dá super certo. É super certo. Né? Eu posso, de repente, estabelecer um diálogo a partir da crítica, né, construtiva, uma crítica embasada e tal. Agora, tem os ataques. E o hater, ele é especialista em atacar. Ele vai justamente pegar o seu ponto fraco. Ele vai pegar, por exemplo, uma pessoa que é muito fã de tal partido, é muito atuante em tal partido, e vai lá repetir na cara da pessoa, lá, o fulano tá preso, babaca. Isso impacta o emocional daquela pessoa. Ou então vai virar para o Jonas e falar assim, olha, os trans têm que morrer mesmo. Né? Porque acaba... Então, quer dizer, o ataque é a linguagem que o hater usa. Né? Não é uma simples ignorância. É tipo, você não sabe... olha, lugar de fala é uma bobagem. Isso é um ataque. Ainda que muitas vezes a pessoa fale com muita sutileza, porque tem um agressivo passivo também. E esses são os piores, porque eles atacam você, todo mundo acha que ele está super bonitinho, super confortável. O gentle hater. Exatamente. O hater gentil, com licença. Exatamente, porque eu acho que é importante destruir também esse estereótipo. Nem sempre o hater vai ficar berrando no seu ouvido. Às vezes o hater, ele manipula a informação. Às vezes o hater fala assim, olha, Mili, lá naquela mesa, você viu o que ela falou? Ela falou que ela quer matar todo mundo. Isso é uma manipulação. É o hater psicopata, né? É isso, que ele é um pouco mais, ele é um pouco menos ignorante, é mais sofisticado, e aí ele vai agregando pessoas, e ele faz um fandom. Não é? Eu tô falando sério, gente. É sério, isso é muito sério. E aí as pessoas que não têm estrutura, ou que não têm muitos recursos, até emocionais, leem aquilo e começam a achar que, olha, não é que ele tem razão, também não é bem assim. Porque é mais fácil colocar uma venda, né? Não é bem assim. Então ele fala eu preciso me envolver ele com vai isso. ali no agressivo passivo dele te detonar com muita elegância. E aí você está de repente num dia, você não percebe qual é a tática. Hoje em dia eu sei qual que é a tática, eu estou bem esperta. Me ensina depois, tá? Aí você não sabe qual é a tática, aí você vai para cima, berra ele fala, tá vendo? Olha só. As feministas são histéricas. E é uma ferramenta do machismo, né? Porque o que esperam da gente é que a gente reaja com elegância, com delicadeza. A mulher é delicada, imagina. Né? Não, mas não precisava falar assim comigo, eu não falei assim com você. Não é isso que se espera de uma mulher. Tá cheio de gente querendo ensinar a gente como lutar, como se comportar diante de uma agressão. E a gente estava falando lá em cima sobre a importância de você redefinir conceitos que são básicos. A gente está num momento histórico que a gente está recontando histórias para a gente se assumir, ocupar nosso lugar no mundo. Então, por exemplo, a gente falou disso aqui ontem, né? Violência. O que é violência? Se alguém chegar aqui agora e jogar uma pedra nesse vidro, a gente vai entender como violência. Mas você desumanizar uma outra pessoa, é difícil que entendam como violência. E esse discurso passivo-agressivo, ele é extremamente desumanizante. E ele vem para cima da gente que é mulher, ativistas, a todo instante. E quando você reage, gente, olha só, ela tá louca, perdeu o controle. Ela tá de TPM, meu amor. É o clássico, né? Não, esse é TPM. Semana que vem você vai pensar, a gente conversa com mais calma sobre isso.
E tem um outro lugar desse debate que me incomoda muito, mas talvez não pelos motivos óbvios, que é a história do lacre, por exemplo. Tem gente que fala que é lacrar, que é só lacrar. Me incomoda isso, porque eu realmente não sei qual é o limite do lacre ou da opinião contundente. Porque muitas vezes a gente fala assim, está querendo lacrar, e interrompe a possibilidade do diálogo. Fico pensando o Malcolm X hoje. Iam falar, o Malcolm está lacrando. Rosa Luxemburgo tinha só lacrar com essa frase aí. Porque tem gente que é frasista, que com uma frase define o estado de espírito de um tempo. E essa pessoa hoje vai ser acusada de lacradora. Então, como que a gente, quando é lacre e quando é uma opinião contundente, como a gente faz para saber? Olha, eu acho que aí vai muito do bom senso. Aliás, tudo é parte do bom senso. É uma coisa que se perdeu hoje em dia, bom senso e respeito. A gente tem que resgatar isso, porque isso é muito sério. Então, você analisa ali, aquilo que a pessoa está falando realmente tem fundamento ou é só uma frase de efeito? É só uma coisa impactante? É só um meme, né? É só um meme para chamar atenção, assim, né? Daquilo... Porque tem um monte de clichê espalhado por aí sendo proferido o tempo inteiro. Aí, quando você vai ler aquilo, você fala, a pessoa está falando certas coisas que nem fazem sentido. Né? Não faz, né? Não tem nada a ver e tal. Às vezes eu vejo, por exemplo, pessoas pegando frases de grandes autores, como Milton Santos, por exemplo. Tem uma frase que circulou por aí, que agora eu nem vou lembrar direito a frase. Aí estava lá e tal, e aí a pessoa usa aquilo para impactar, mas ela tirou do contexto que Milton Santos falou, porque só aquele destaque dava aquela, né? Aí você tem que buscar, falar, poxa vida, faz sentido, não faz, precisa de tudo isso, às vezes não precisa de escândalo, às vezes precisa de escândalo. Então, acho que é isso, né? A gente ter tato para sentir quem realmente fala as coisas, porque está pensando numa mudança e está ali para os holofotes, para o flash, e aí usa qualquer bobagem para impactar e se aparecer, e todo mundo vai lá e aplaude e tal, né? Os caça-likes. Porque a gente está vivendo uma crise de posicionamento, né? Que saiu das nossas bolhas ativistas e agora é todo mundo. Cadê o posicionamento na minha mesa? Anitta, eu quero posicionamento hoje. Então, nessa, a gente fica num mundo de informações rasas e de uma pressa muito grande, porque agora é que nem... virou uma meta, né? Exato. Não, eu preciso uma meta me pra posicionar seguir sobre isso hoje. Meu Deus, calma, peraí. E aí, nisso, você... replica. Eu tô lembrando do Raul Seixas pra caramba, né? Outra coisa, o Raul Seixas tem uma música que ele fala assim, né? Que agora para fazer sucesso todo mundo tem que reclamar. E é isso que está acontecendo hoje em dia, né? Todo mundo acha que tem que protestar, porque se eu não protestar, aí fica inventando opressão muitas vezes. E reclamar e postar 6 vezes por dia. Porque tem isso também, porque a pessoa quer manter a coisa da rede social como se fosse uma obrigação mesmo, né? Então, às vezes, você não tem uma opinião que está completamente formada ou que você tem certeza, ou que é interessante mesmo você falar aquilo, só que você tem que postar 6 vezes por dia naqueles horários. Aí você bota qualquer frase ali de impacto, o meme, aquilo que entra ali de qualquer jeito. E eu falo muito, né? Eu falo muita merda. E aí eu tenho repensado muito mesmo, assim. E olha que eu tenho repensado, hein? Imagina se não pensasse. Isso que eu vou falar agora precisa ser dito? Ou é só para encher mais, entendeu? Pipoca, volume. Precisa ser dito? Porque aí eu acho que o que é realmente importante fica meio solto, fica meio vago. Porque aí ela falou de repente uma coisa incrível, que eu só dei uma lida rápida e já estou pensando o que eu tenho que falar. Exato. Se eu ficar com aquilo 2 dias, vai ser melhor para mim. Uma coisa que... vou ficar quieta depois disso, falar mais nada. Trazendo a referência para a referência que já está aqui na mesa, a Joyce postou no Instagram sobre até as armadilhas, né, que esse imediatismo do posicionamento traz, que você trouxe sobre uma matéria no jornal que saiu e várias interpretações atropeladas em cima disso. Isso é um fruto disso, é uma mídia sensacionalista que entende que existe uma necessidade muito grande de pulverizar qualquer matéria e notícia que seja sensível a determinados grupos e constrói títulos e matérias que vão disparar exatamente aquilo que sabe, vai criar uma avalanche. Eu não acompanho nada Big Brother, né? Na verdade, eu acompanhava mais, agora acompanho menos. Mas eu nem lembro se foi essa edição, mas eu acho que não. Foi uma anterior, em que eles colocaram na casa uma pessoa super racista, pessoas super militantes. E aí durante a edição toda, eu via várias notícias
porque eles tinham um negócio de lavar louça super racista, que era um cara de Black Power e a Bush era o Black Power dele. Tipo assim, aquilo ali foi plantado, porque o objetivo era que aquelas pessoas que eles sabiam que eram tão antagônicas ali dentro e que defendiam coisas tão diferentes começassem a debater sobre aquilo, porque aquilo era uma esponja racista, obviamente. Gente, tem para vender. Exato. Quem fabrica? Exato. A imprensa aprendeu a trabalhar os gatilhos psicológicos com maestria. Então, eu sei que isso faz mal para tal grupo, então eu vou atiçar aqui. Então, eu vou falar assim, olha, tal pessoa foi lá fazer isso, né? Aí pronto, impacta aquele grupo, e aí as pessoas estão ali naquela vibe da tem que ser agora essa discussão, eu preciso falar alguma coisa, eu tenho que me posicionar porque eu sou militante, que não sei o que, né? Então, é uma junção de equívocos que tem feito com que a nossa sociedade se distancie da possibilidade do diálogo entre os diferentes. Inclusive, essa noção de diferença como algo negativo. A diferença ela não é negativa, ela foi ensinada para a gente que ela é negativa, mas ela não é. A diferença enriquece a nossa convivência, enriquece o mundo que a gente vive. A gente tem que ter contato, sim, com as pessoas que são diferentes, mas desde que elas respeitem a nossa existência, os nossos sentimentos, as nossas vivências, aí a gente consegue, mesmo que quebre o pau em alguns momentos, né? Mas tudo dentro de uma mediação. Porque diálogo também não é terminar dando as mãos e... Beleza? Não necessariamente. Romantização, vamos sair da romantização. Tem hora que eu não quero. Eu brigo, por exemplo, com grandes amigos. A gente discorda, aí eu não acho, aí você fica com uma raivinha, né? Aquele rancinho durante uns 2 dias. Ah, não quero ver fulano. Aí depois de 2 dias você vai lá, que besta, estou brigando com meu amigo, eu não vou mudar a cabeça dele, porque também tem isso. Às vezes as pessoas querem colonizar a cabeça do outro, né? De repente tem coisas que não adianta eu mexer que você não vai mudar. E se eu vou insistir nisso, eu estou colonizando a mentalidade do outro. Isso também é uma forma de colonização. Colonização cognitiva. É muito nocivo isso também. Cada um tem seu tempo, tem seu momento, tem o seu caminho, que em alguma hora vai dar um estalo, ele vai entender o que eu quis dizer e vai ficar tudo certo. Então, colonizar o outro também é complicado. Rapidamente, e dentro disso, uma das coisas que eu andei conversando muito com as pessoas que me seguem, é que a gente, né, esse imediatismo, essa necessidade de, eu preciso saber falar sobre isso, estava trazendo algumas mensagens muito simbólicas para a minha caixa de mensagens nas redes, que era, Nathalie, se posiciona sobre isso, porque eu preciso saber como me posicionar. Aí eu fiquei, oxe, né? A pessoa começou a terceirizar o ativismo. Então, eu vou ficar aqui esperando e eu quero saber qual a melhor maneira de falar isso no barzinho com os meus amigos. Só que eu vou na minha... Então, assim, isso é muito legal, porque de um certo modo é um elogio. Tipo, nossa, eu confio tanto na Nathalie que eu quero me posicionar como ela. Só que também traz uma preguiça muito grande de pensar por si mesmo, né? Porque espero, Nathalie, você não se posicionou sobre isso. Já estão me pedindo aqui em casa e eu não sei o que falar sobre isso. Porque é isso, a gente objetifica uma pessoa, tipo, você é minha enciclopédia, Barça online, e você precisa me dar tudo aquilo que eu preciso ter para existir nesse momento em que a gente tem que debater e falar politicamente, mesmo de coisas que a gente não saiba. E essa é uma realidade, gente. Eu tenho 25 anos, eu não estou nem graduada ainda, estou quase jubilando, mas vou me graduar. E às vezes aparece, Nathalie, fala sobre a crise internacional, e não sei o que. Eu falei, eu não faço ideia do que é isso. Não, então te cobram, tipo... Uma vez eu postei um videozinho do Prince num VMA que teve há muitos anos atrás, que ele estava com roupa linda, amarela, e aí ele vira e mostra a bunda linda, perfeita dele e tal, do finado, né? E aí a pessoa mandou uma mensagem, pegando fogo não sei aonde, você mostrando a bunda do Prince. Gente, a bunda é pra gente relaxar, né? Ter boa... Nem tudo é isso. Mas eu acho curioso isso, porque é um conceito do Paulo Freire, né? Ensinar não é você transferir conhecimento para alguém. Ensinar é você criar naquela pessoa a capacidade de pensar por conta própria e produzir conhecimento por ela mesma, né? Ensinar é isso, mas a gente está numa época tão maluca que as pessoas olham e falam, você não vai se posicionar sobre isso? Eu preciso saber o que eu penso sobre isso. Eu recebo essas mensagens também e às vezes eu não tenho ideia. E é uma coisa também que a gente pode falar, não sei, eu não tenho posição sobre isso, né? E aí tem algumas pessoas que eu espero se posicionar para ir contra. Aí já tem uma posição. Se a Mili for a favor, eu sou contra. E é porque ir contra parece que é sempre mais fácil, né?
Destruir é mais fácil do que criar. Essa pulsão de destruição e morte que a gente está vendo ao redor, em 8 meses a gente está vendo um tipo de destruição que a gente não viu durante muito tempo. Destruir é assim, gente. Destruir é para covarde, criar para os fortes. Então a gente precisa encontrar de novo um ambiente dentro do qual a gente possa criar. E você cria dialogando, mas o diálogo precisa ser sincero. Tem um outro conceito aqui que foi colocado que eu acho muito importante a gente abordar porque ele é confuso. Quer dizer, ele não é confuso, mas as pessoas tentam confundir, que é o da liberdade de expressão. E aí a gente vai de novo ter que falar sobre liberdade. Durante muito tempo a gente foi ensinado que liberdade era fazer o que você quer, na hora que você quer, como você quer. Né? É uma liberdade muito conveniente para esse mercado competitivo, para essa sociedade competitiva dentro da qual a gente vive. Só que liberdade não é isso, e a gente está começando a entender. Liberdade é um conceito que envolve responsabilidade, disciplina, atenção. A liberdade de você enxergar o outro. Então, liberdade de expressão não é você falar o que você quer, você ter a coragem de dizer o que você quer para aquela pessoa. Isso, de novo, é para covardes. Liberdade de expressão é você reconhecer que tem um outro ser humano com quem você está dialogando. E o que você vai dizer desumaniza aquela pessoa, você não tem o direito de dizer. Não é isso que a gente tem que começar a fazer nesse mundo? E como a gente chega lá? É a pergunta, Eu não estou esperando resposta, tá, gente? Eu estou só jogando as perguntas. Prefiro me posicionar. Não começa comigo. Liberdade de expressão para mim é complicado. Até porque já teve um tempo, né, que era engraçado piada gordofóbica, piada com negro, piada com mulher, com a loura burra, enfim. Eu tô loura agora, acredita que eu já ouvi piada? No dia de hoje. Pois é, e não é mais engraçado. Então, a gente tem consciência hoje. Já foi engraçado, na verdade. Hoje nem é engraçado. E está caminhando cada vez mais para isso, porque ainda tem, né, o hater ou o ignorante que gosta, que brinca com isso. E se você não ri disso, ou não faz piada com isso, ele já entendeu que o humor mudou. E não é liberdade de expressão poder fazer, porque fere o outro. Então não é piada, se fere o outro não é piada. É que a gente, pelo menos a gente está numa fase da nossa história que por mais trevas que pareça ser, a gente está vendo um nível de consciência que não havia antes, né? É isso que ela está falando. Hoje a gente tem consciência. Eu adoro Friends, o seriado, mas eu não consigo mais ver Friends e não ver o racismo, e não ver o machismo. Eu ainda rio, mas não de tudo mais. E escondida. Que ninguém veja. Eu vejo sozinha. Então... Olha lá, tá vendo? Mas fala a verdade, a maioria das piadas nem funciona mais, é porque tem uma claque no fundo, aquele pá, 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 pá. Porque várias coisas que a gente assiste de antigamente, você não acha mais graça, você acha até, uau, não precisava fazer isso. E é isso, porque você vai para um lugar que é mais responsável, né? A gente se enxerga, a gente começa a enxergar o outro. As feministas negras, para mim, elas me ensinam muito, me ensinaram muito, continuam me ensinando muito. Eu fico imaginando vocês, feministas negras, olhando a gente, tá se descobrindo, tá vendo? Tá entendendo. É gratificante, né? Porque porque é muitas décadas falando, cara. O feminismo negro não surgiu ontem, né? Não surgiu, Sojourner Truth falando sobre interseccionalidade em Ohio, em 1851. Se você for fazer uma pesquisa em África, por exemplo, vários focos ali, países de mulheres africanas, já plantando a semente do feminismo negro. Enfim, então, quer dizer, quando a gente diz nossos passos vêm de longe, é porque, de fato, a gente está caminhando há muito tempo para mudar a consciência coletiva, né? E aí a gente chega num momento onde existe esse contra-ataque dos haters que vêm para atacando de maneira baixa e tal, mas também existem muitas flores nascendo por aí, né? Você chegar, por exemplo, eu estive no Paraná essa semana, eu estive em Irati e em Curitiba, e aí em Irati tem a plateia de 300 mulheres, mais ou menos 300 estudantes, tinha alguns homens muito interessados, respeitosos, discutindo, com o livrinho da Djamila embaixo do braço, com o meu livro para autografar. Tinha mulheres negras, mas a predominância era de mulheres brancas, que estavam ali querendo aprender mais, querendo se consertar, querendo mudar de paradigma e tal. Então, existem, assim, algumas flores nascendo, e eu acho assim, a gente está num momento de purgação, né? Mas, infelizmente, às vezes, para a gente chegar na paz, a gente passa por um período de guerra aí.
É destruir para reconstruir. Porque desconstruir também é difícil, porque você desconstrói, a coisa se reconstrói. Então, a gente está na pegada de realmente acabar, destruir, implodir as bases erradas da sociedade para construir um novo marco civilizatório. E eu vejo muita gente modificando de posicionamento, de postura, pessoas assim, tipo uma senhorinha mais velha, que vem e fala, nossa, eu falei isso, mas eu estou errada, mas eu vou aprender, não vou falar mais isso, não vou pensar mais isso. Então é isso, né? Assim, não querendo ser, eu não sou uma pessoa romântica, eu sou capricorniana, então não sou tão otimista, mas eu acho que a gente tem que acreditar que a mudança está ocorrendo e que esse levante de haters e tal, no fundo são pessoas que estão perdendo o poder. No fundo são pessoas que estão sentindo que está escapando pelas mãos um poder que, na verdade, elas nunca tiveram. É um último grito, né? É um último grito de vamos tentar fazer um terror ali para acabar. Aí chama a feminista de peluda, chama o racismo de mimimi, fala, essas bichas aí dançando, não, vou vetar e tal, vamos colocar um presidente reacionário. Né? Não adianta. As coisas que a gente conseguiu modificar, tá por aí, são meninas jovens, meninos jovens que já vêm com outro modelo de masculinidade, programas de televisão que caíram, implodiram e vieram outros no lugar muito mais legais, que despertam, que provocam. Ou seja, tem coisas bacanas se erguendo e acontecendo e não vai ter recuo, isso eu tenho absoluta certeza. Não tem volta, gente. É isso que deixa os machistas, os racistas, os misóginos, os LGBT-fóbicos tão nervosos. Eu vou jogar uma pergunta para você, você fala o que você quer falar, depois aí você responde a pergunta. A gente foi para a África do Sul refazer os passos do Mandela. Djamila Ribeiro, eu, Nathalie e a Carol Rocha, cinegrafista. Camila. E a Camila Pitanga, gente, esqueci da Camila Pitanga. Que é uma história à parte, a Camila. Aí a gente voltou e eu perguntei para a Nathalie, quando a gente estava voltando, o que ela trouxe dessa viagem. Eu queria que você dissesse o que você trouxe, mas fala o que você quer falar também. No primeiro momento foi desespero, né? Porque eu tava mesmo, mano, como é que eu vou ser Mandela? Não dá pra ser Mandela, cara. Tipo, isso não existe. Porque a gente cria né? É muito alto, é muito difícil, é assim que a gente tem que lidar. Eu só queria chorar, me fechar no quarto, desistir de tudo. Mas eu acho que a gente também só está falando tanto sobre diálogos e sobre a necessidade de se abrir ao outro, a diferença, porque os posicionamentos se radicalizaram muito, né? Hoje em dia, a gente está falando muito de feminismo, a gente está falando muito de movimento negro, a gente está falando muito de direito LGBTQIA+. Nós estamos nos posicionando porque esses discursos têm se capilarizado e chegado em lugares que talvez há um tempo atrás eles não chegariam com tanta facilidade, obviamente com os problemas que cabem a isso, né? Que é a superficialização de vários conceitos, que é a gente não se aprofundar ou delegar o ativismo para o outro. Mas tirando essas questões não tão boas sobre, tem explodido, tem saído da bolha, né? A gente não precisa estar mais nos espaços dos movimentos sociais, institucionais ou na universidade para aprender. É isso, eu sigo a Joyce e de repente eu sei um monte de coisa, eu aprendo um monte de coisa. Eu venho na casa TPM e eu tenho acesso a mesas e mesas em que as pessoas estão falando disso. Não é um simpósio acadêmico, universitário, sobre gênero, política no século XXI. E isso acaba fazendo com que as pessoas achem, né, que nós somos radicais demais, que nós estamos intensos demais, quando, na verdade, a gente só acessou conhecimentos que a gente simplesmente não acessava antes. E ter esse tirar de vendas foi absolutamente transformador, né? Foi intenso e, por ser intenso, na mesma medida cegada, né, em que fomos apagados disso, a gente vai com a mesma força para cima para tentar correr atrás desse prejuízo. Eu penso muito o meu processo todo lidando, né, com as questões políticas, me enxergando como um corpo político, não só como um corpo individual, não só como Nathalie, mas me enxergando de todas as categorias que me atravessavam e eu não tinha consciência, de forma muito parecida ao meu processo religioso, né? Eu fui de uma igreja pentecostal, então eu não sei aqui quantos de vocês passaram por esse processo, mas é isso, né? Eu nova convertida, uau, é isso, Jesus, batizei, dei a minha vida a Cristo, e eu só queria saber da igreja, ser missionária, colonizadora na África, tipo, muito bizarro, porque a gente tem essas coisas, né? Só depois a gente vai ver o quanto errado era. Mas eu nova convertida, era glória a Deus, aleluia, no Instagram nem existia, no Twitter eu só postava salmo, e era glória a Deus, e era só Jesus, só Jesus, só Jesus. Aí, eu não conseguia falar com ninguém que é mundana, eu não conseguia ouvir música mundana, porque foi tão intenso, eu me transformei tanto com o sangue de Cristo que eu não podia abrir mão daquilo. E aí as coisas foram
mudando, eu fui conversando com pessoas, percebendo que eu estava me afastando dos meus amigos mundanos, seculares, percebendo que eu não conseguia mais ir num churrasco de famílias, porque começava a tocar funk. Eu, tá amarrado em nome de Jesus. Eu fui essa pessoa. E aí, até entrar em ciências sociais, largar a igreja, largar tudo, né? Mas eu penso o processo da gente abrindo os olhos e acessando ainda mais as meninas mais novas, da galera mais jovem, é isso. Eu passei a vida inteira achando que era culpa minha, achando que o problema era eu, achando que a única responsável pelo meu fracasso e todas as violências que eu sofri era eu, meu RG, não necessariamente a estrutura que eu fazia parte, o que eu representava para a sociedade, racista, LGBTfóbica. E nesse primeiro momento, o susto e a raiva é muito grande. Então, a gente quer conquistar, sabe? Pregar, levar a palavra. Não consegue assistir uma TV em paz, não consegue conversar com a família em paz. É levando a palavra... Vira quase um hater de Jesus, né? Você vira, Por conta tipo, dele, você agride o outro. O feminismo, ele passa por uma fase messiânica de aí eu preciso levar a palavra do feminismo a todo e qualquer custo. Queira você ou não, você vai engolir. Porque, pai, você é um machista desgraçado. E aí seu pai tá lá em casa, tipo, filha, ninguém quer mais você no Natal, porque você é insuportável. Eu acho que depois de você passar por essa fase de primeira convertida, você percebe que o diálogo é importante, que se afastar da sua família e de todo mundo que você conhecia antes, porque você viu algo que eles não estão vendo, dá para ser feito de outras formas, né? Então, eu acho que tem muita... A galera, quando acessa, tá nesse primeiro momento de muita sede, porque dá muita raiva a gente não ter visto nada antes. É muito frustrante ter passado a vida inteira ficava ser você na sociedade. Então, é também a gente ter um pouco de empatia com quem também não quer se abrir ao diálogo, com quem não quer conversar. E eu acho que, sim, complementando, a gente tem que ter responsabilidade também com o que fala. Quem está aí na linha de frente, ou no trabalho intelectual, ou no trabalho de rua, no corpo a corpo, tem também que tomar cuidado com essa exacerbação de querer fazer a pessoa, enfim, ser feminista e tal. Porque eu me lembrei agora, por exemplo, tive ano passado no sertão da Bahia. E aí a professora estava desesperada, pediu para eu ir lá falar, dar uma palestra tal, sobre empoderamento, que foi o tema do meu livro e tal. Por quê? Porque as meninas estavam dizendo, agora eu estou empoderada, e cada hora que os meninos olhavam torto, elas desciam o cacete nos meninos. E aí, se o feminismo for legalizado, todo mundo virou boy lixo. Isso. Esse termo boy lixo pegou de um jeito assim, às vezes ele não está nem sendo boy lixo, mas ele tipo, boy lixo. É isso, e né? aí ele não dá nem a chance de aprender ou de entender. Porque é hétero, né? Hétero, sai, hétero. Heteronormativo, sai. É exatamente isso. Mas é engraçado, né? Tipo, mas... Passa a fase messiânica e a gente chega na fase do diálogo, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu sei que o tempo esgotado, subiu a plaquinha. Ai, gente. Quem quer encerrar? Bom, então é isso, gente. Acabou a primeira mesa do dia. Obrigada. Olha, a próxima mesa, eu devo ter isso aqui. Sim, Luciana